Ah, não sei. Fumando de quê? 19 de tempo. Tu me dirás, portanto, por que acha ainda falta? Pois, quem é que tem resistido à sua expressa vontade? Que realmente és tu, então, homem, para redarguires a Deus? Dirá a coisa moldada aquele que a moldou. Por que me fizeste deste modo? O que? Não tem um oleiro autoridade sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para uso honroso, outro para uso desonroso? Se Deus, pois, embora tenha vontade de demonstrar o seu furor e de dar a conhecer o seu poder, tolerou com muita longanimidade os atos do furor, feitos próprios para a destruição, a fim de dar a conhecer os atos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, a saber, nós, aqui os judeus, não também dentre as nações, não dentre os judeus, mas também dentre as nações. O que tem isso? É conforme ele diz também em Oséias: aos que não são meu povo, eu chamarei de meu povo, e aquela que não era amada, de amada. E no lugar onde se disse: vós não sois meu povo, ali serão chamados de filho do Deus vivente. Além disso, Isaías clama acerca de Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é o restante que será salvo, pois Jeová fará uma prestação de contas na terra, concluindo-a e abreviando. Também, assim como Isaías dissera outrora, se Jeová dos exércitos não nos tivesse deixado descendente, teríamos ficado assim como Sodoma, e teríamos sido feitos iguais a Gomorra. Que diríamos, então? Que pessoas das nações, embora não se empenhassem pela justiça, alcançaram a justiça que resulta da fé. Mas Israel, embora se empenhasse por uma lei da justiça, não alcançou a lei. Por que razão? Porque se empenhou por ela, não pela fé, mas como por obras. Tropeçaram sobre a pedra para tropeço, conforme está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra para tropeço e uma rocha de ofensa, mas quem vai ser nela, a sua fé não ficará desapontado. Muito bem, agradecemos o nosso irmão Cristian e realmente vale a pena esperar o irmão para participar aqui da escola. E nós observamos que na leitura dele não é uma leitura tranquila, né, que fluiu muito bem, pelo fato de ele ter ido com calma, com tranquilidade. Realmente foi uma leitura assim que foi fluente. E se os irmãos observarem no seu livro, no Benefício, na página 93, sobre o estudo fluência, que mostra que a pessoa fluente lê e expressa seus pensamentos com nítida facilidade. Na leitura que nós vimos que foi de uma forma tranquila a leitura dele. Também, se você observar aí na página 95, debaixo do segundo parágrafo, ou no segundo parágrafo, aí mostra como que nós podemos estar treinando a influência. Talvez você pode ler de improviso em voz alta o texto diário. Talvez quando você vai comentar, ou quando está preparando um comentário, ler em voz alta. Portanto, esses exercícios te ajudam então a aprimorar, no caso, a fluência. Agora, por que é importante falarmos ou lermos com fluência? Também no parágrafo 3, aí da página 83, mostra que se você não tiver fluência, seus ouvintes não sairão do salão do reino, literalmente falando, mas poderão deixar a mente variar e perder a maior parte da mensagem. E vão conseguir nos prender na leitura, né? Porque foi uma leitura fluente. Obrigado, irmão Cristian, pela sua participação. Incentivamos, continue assim também a fazer progresso e possamos contar com ele, ou contar com você, mas em outras ocasiões. Bem, agora vamos passar para o número 2.